O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-te manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vos será medido, e vos será dado ainda mais. Aos que têm alguma coisa, será dado ainda mais do que não têm. Aos que têm alguma coisa, será dado ainda mais do que não têm, e será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, nós estamos aqui na quinta eucarística. Dia 11 de fevereiro é dia de Nossa Senhora de Lourdes. Por isso, já há tempo, nós dedicamos todo o mês de fevereiro a Nossa Senhora de Lourdes, onde quis ela, através de Bernadette, pedir para cavar uma gruta. Dentro da gruta, uma mina, de onde a água brota até os dias de hoje. Mas como nós vamos começar hoje 3 quintas eucarísticas, e como eu digo, não é só a adoração das 19, é também, mas é o dia eucarístico. Nós já queremos trazer aqui a intenção de rezar pelos doentes, de rezar pelos enfermos, seja no Covid, que cada vez chega mais perto, a gente não consegue bloquear, a vacina que demora, os problemas decorrentes desta pandemia. Então, enfermos no corpo, doentes no corpo e enfermos no espírito. Por isso nós vamos colocar aqui uma caixinha de intenções, e a partir de hoje, mas durante todo o mês de fevereiro, ao passarem pelo santuário, mande as intenções. Também aqueles que estão acompanhando em casa, podem ligar 41 3221 6060 e deixar os seus pedidos de oração. Portanto, as nossas preces elevadas a Deus pelos doentes e enfermos, por meio, intercessão de Nossa Senhora de Lourdes. Hoje a liturgia, e de modo particular o Evangelho, nos diz assim: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo de uma cama? E ao contrário, não a coloca num candeeiro? Filhos, nós recebemos muitas graças de Deus, tanto que no final o Senhor vai dizer: a quem tem será dado mais, a quem não tem até será tirado. Eu diria que nós recebemos muitas graças de Deus, e nós somos chamados a ser essa lâmpada acesa, tal qual essa vela que acesa está em cima de um candelabro. E quando não tinha energia elétrica, a lamparina dentro das casas de querosene ou diesel eram colocadas no lugar alto. As lâmpadas também o são, para brilhar.
Assim também, nós recebemos essas graças de Deus, não para escondermos, mas para que brilhe no mundo, onde a escuridão, as sombras, a desorientação se faz muito presente. Vivemos tempos difíceis e constantemente somos açoitados de um lado do outro, e de alguma forma isso mexe com a gente, mexe comigo, mexe com você, e a gente vai cambaleando, mas firmes na fé, não é assim? A gente vai levando a vida confiantes no Senhor, este Senhor que, segundo o Salmo 3, que inclusive foi de hoje da leitura orante, nos ensina: acordo, durmo tranquilo no Senhor. Não porque nós somos isentos de problemas, mas porque confiamos no Senhor. A nossa tranquilidade, ela vem de uma fé no Senhor, nesse Senhor que levanta o escudo, que protege, neste Senhor que caminha ao nosso lado. Sermos lâmpadas acesas de tantas dádivas recebidas. Dentre elas, toda quinta-feira nós lembramos a grande dádiva da Eucaristia. Esse Jesus sacramentado, esse Jesus presença real que na última ceia tomou o pão, abençoou e disse: tomai e comei, este é meu corpo. Depois tomou o cálice e disse: este é o meu sangue, tomai e bebei, fazei isto em memória de mim. Este sangue que é para a remissão dos pecados. Eu te pergunto, e isso foi confiado a todos nós, mas de modo particular aos católicos. Somos a única religião que acreditamos na transubstanciação, que acreditamos na presença real de Jesus durante e depois. E não digo isso senão com uma responsabilidade que nós temos de fazer brilhar a Santíssima Eucaristia, alimento, remédio, força, mas ao mesmo tempo um modo de viver. Filhos, a lâmpada é para ser colocada no candelabro, num candeeiro. E hoje nós celebramos um doutor angélico chamado São Tomás de Aquino. E tem muito a nos ensinar, pela sua vida, pelos seus escritos. Sem dúvida, ele foi uma lâmpada acesa. Você lembra que nosso Senhor disse, em certo momento: a verdade vos libertará? Lembra disso? Essa lâmpada acesa que Tomás de Aquino é quando ele, partindo dessa premissa de nosso Senhor, ele dizia, e ele viveu essa lâmpada acesa: levar aos homens a verdade é o maior benefício que se pode prestar aos outros. Compreende isso? Levar aos homens a verdade. E nós temos a verdade. Pasmem, podem não concordar, mas nós temos a verdade revelada na palavra e pelo magistério da igreja, principalmente no que se refere à Santíssima Eucaristia. É por isso que agora e na adoração nós podemos adorar a Jesus sacramentado, essa verdade que nos é revelada. São Tomás de Aquino se empenhou muito nisso, revelar a verdade. É o maior bem que se pode fazer. Mas não é só ele. Se eu e você somos chamados a ser lâmpadas acesas, nós não podemos ser coniventes com a mentira, coniventes com o engodo, coniventes com o erro, coniventes
com a falsa verdade que não existe. Não existe falsa, não existe meia verdade. É mentira ou é verdade? Dizer sim quando é sim, não quando é não. Isso é um trabalho diário, difícil para mim, para vocês. E depois ele vai dizer que toda verdade dita por quem quer que seja é obra do Divino Espírito Santo. Então, no primeiro aspecto, depois trabalharei mais dois, busquemos a verdade. A verdade na palavra, em Jesus, no Jesus dos Santos Evangelhos, na própria orientação da igreja. Eu não critico as outras religiões, mas eu critico o católico que não vive o seu catolicismo. Nós temos a Eucaristia. A vida de São Tomás de Aquino, só para você saber, já antepondo um ponto, foi ele que escreveu aquela música que a gente canta toda adoração, só para você se situar. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Vem a fé complementar o que os meus sentidos não percebem. Vem a fé, aquilo que eu vejo o pão, sinto o pão na boca, mas não é mais pão. Os sentidos negam o que é. O paladar, o cheiro, a visão é pão. Os sentidos nos fogem ao que realmente é. Aí precisamos do suplemento da fé. O mesmo com o vinho. O cheiro é de vinho, o gosto é de vinho, a matéria é vinho, mas a substância não é mais, é fé. Esse homem, Tomás de Aquino, veio de uma família muito nobre, de um condado chamado Aquino. Ele nasceu no castelo dos Aquinos. Tomás de Aquino, os parentes dele eram ligados ao imperador do Sacro Germânico, Império Sacro Alemão. Diz que desde cedo ele teve uma boa formação. Dizem alguns historiadores que na sua infância ele já fez uma pergunta para a mãe: quem é Deus? A vida dele foi uma busca dessa resposta. Com 18 anos, ele decidiu se tornar dominicano. Mas você tem que entender que para uma família tão nobre, foge toda a expectativa. A mais veemente que tentou tirar isso da cabeça dele foi a mãe. Eles queriam que ele fosse um homem bem-sucedido dos negócios, que desse continuidade ao legado da família Aquino. Mas ele não se deixou dobrar. Ele fugiu e foi para o mosteiro. Foi estudar. Eles perceberam muito cedo a inteligência ímpar de Tomás de Aquino e mandaram ele para um outro lugar. Quando ele saiu desse mosteiro, quem ele encontrou? Soldados. E dentre os soldados, 2 irmãos de sangue,
Quando reconheceram Aquino, levaram ele para casa. A mãe, para dissuadi-lo, o segurou preso. Fica aí, até você desistir. Dizem os historiadores que quando viram que não dava para mudar, tentaram que pelo menos ele buscasse uma carreira dentro da igreja, sendo um prelado, sendo um forte arcebispo, sendo, na época, você tem que entender que tinham muitas posses e muita influência. Ele escolheu os dominicanos, que tem um viés de mendicância, lá da origem dos mendicantes. Tomás de Aquino, ele teve aulas com o grande Santo Alberto Magno, um dos mais proeminentes. E Santo Alberto que disse que o apelidou por ele era um homem silencioso. Morreu novo, 48 anos. Mas quando ele dava aula, ele olhou para Tomás de Aquino, e Tomás de Aquino era obeso, e começou a chamar ele de boi mudo, por ser silencioso, calmo. Mas Santo Alberto já dizia: quando esse boi mudo mugir, abalará a tudo. E de fato, a vida dele não foi fácil, mas ele buscava quem é Deus e queria ser uma lâmpada. Foi quando ele adentrou na filosofia, e de forma resumida, ele tentou responder quem é Deus filosoficamente. Ele se baseou no grande filósofo Aristóteles, e pegou se a gente olhar as teses de Aristóteles, todas as teses que são incontestáveis, e jogou para Deus. Ele deixou um legado. A mais conhecida é a Suma Teológica, que é uma síntese de toda a teologia cristã, tanto que ele é chamado Catedral do Pensamento Cristão. Santo Agostinho também, só que Santo Agostinho, ao invés de ir para a filosofia, foi para a teologia. E São Tomás de Aquino se baseou em Aristóteles, Santo Agostinho se baseou em Platão, Cidade de Deus, só para dar um exemplo. São Tomás de Aquino, ele dizia que ele queria partilhar a verdade, fruto da contemplação. Claro que é conhecidíssimo, falando de verdade, aquele fato pitoresco, um homem sapientíssimo, e todos os confrades dele o respeitavam. São Tomás de Aquino não parou um minuto. Ele era pregador. Quando tinha um concílio, ele morreu indo para o concílio de Lyon. Ele era que resolvia os problemas de heresia, um homem que viajou incansavelmente, e entre uma viagem e outra ele ia escrevendo. Ele não teve, a gente pensa que ele teve uma vida longa para escrever tanto, e calma num convento. Não. Um homem que teve que se reinventar, que teve que aproveitar, se disciplinar. Foi quando um confrade, olhando para a janela, disse: Tomás, é clássico esse texto, olha um boi voando. São Tomás olhou: não estou vendo. Tadinho do menino. Ah, São Tomás, o senhor é um homem tão inteligente, como é que pode um boi voando? Ele falou: eu prefiro acreditar num boi voando do que um frade mentindo. Esse é o comum que a gente escuta. Mas existe duas coisas que eu gostaria de destacar hoje. Uma, sobre oração, e tem a ver conosco. Sobre oração, ele diz assim, escute isso: pela oração de muitos, às vezes se alcança
o que a oração pelo um só não se obteria. Repito e depois explico. Pela oração de muitos, às vezes se alcança o que pela oração de um só não se obteria. Ora, o que está dizendo Tomás? Por que a gente pede intercessão? Por que você liga 3221 6060, manda o seu pedido? Por que depois eu convido você para colocar aí? Por que a gente faz adorações e diz, diga em voz alta, reze? Por que a gente chega para o outro e diz assim, reze por mim? Por que nós vamos na missa, que é a oração mais perfeita que se tem? Porque pela oração de muitos. Por isso que eu não me canso de pedir oração. Eu sei, todos pedem, ligam pedindo, mas eu também peço. Por isso que nós temos que confiar e ter uns padrinhos, madrinhas de oração. Por isso que nós precisamos confiar na igreja, que é a intercessora. Porque com a oração de muitos se obtém graças que às vezes oração minha e sua sozinho não obteríamos. Mas tem um segundo conceito de oração que vale a pena lembrarmos, que diz assim, preste atenção: todas as graças que o Senhor desde toda a eternidade determinou para você, não a quer conceder a não ser por meio da oração. Você escutou? Prestou atenção? A importância da oração pessoal, a oração de todos. Repito, todas as graças. São Tomás de Aquino, indiscutivelmente, o doutor angelical, que para ser canonizado pelo Papa, ele não precisou de milagre. E quando questionado, o Papa disse, tamanhas revelações só pode ser milagre de Deus. Como pode? Não frase dele, mas tamanhas revelações que um homem pode ter se não foi Deus falando. Todas as graças que o Senhor dentro de toda a eternidade revelou para mim, designou para mim e para você, não a quer conceder senão por meio da oração. É verdade. E aqui, uma vez eu fiz até uma pregação sobre isso, que Deus tem um monte de presentes já dados. Vocês lembram disso? Mas se eu não pedir, Ele não dá. Não porque Ele é um Deus mau, mas às vezes eu não estou preparado para receber. Quando você vai comprar um presente ou um brinquedo, vamos falar de criança, não está escrito lá de 2 a 3 anos, de 4 a 6, acima de 8, de 8 a 12? Porque se você para uma criança, um neném, ou uma criança na primeira fase, você der um brinquedo de 8 anos, não sabe. Então a oração é dispor a Deus que estamos preparados para receber. Olha que ensinamento de São Tomás. Mais um último pensamento, porque falar de São Tomás a gente falaria o dia todo e não dá conta. Tem tantos cursos de tomismo sobre a oração, sobre a Eucaristia. Sabe qual a importância da missa na vida de São Tomás? Dizem alguns que ele participava 3 missas por dia. Não comungava as 3. Nenhum cristão é autorizado a comungar 3 vezes, no máximo 2 quando a missa é completa. Mas uma ele preparava, na outra comungava, na outra agradecia. Ele define assim: tanto vale a Santa Missa, quanto vale a morte de Cristo na cruz. Gente, abramos os ouvidos, a importância da missa. Tanto vale a Santa Missa, quanto vale a morte de Cristo na cruz. E sobre a Eucaristia, a comunhão, receber, ele diz, a comunhão destrói as tentações do demônio.
filhos. Morreu com 48 anos, muito novo, mas deixou um grande legado para todos nós. Mas foi um homem que da sua forma, do seu jeito, quis ser a lamparina em cima do candeeiro. E você lembra que foi dito no final: a quem tem será dado mais, a quem não tem será tirado. Nós temos mais. Aproveitemos este mais, para que o Senhor nos dê mais.